Já já o Quinto Sinal marca 9 da manhã. O assunto agora é o Fundeb, o destaque da Thaís Freitas hoje aqui no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes. Importante esse assunto, viu? Pode parecer distante da sua realidade aí, mas é o recurso que financia a educação pública no Brasil. E agora foi inserido no debate, né, essa possibilidade, né, inserida essa possibilidade de utilização de grana do Fundeb que não está dentro do teto de gastos para financiar o programa Renda Brasil. Vamos saber como é que está essa discussão com a professora Verinha, que é deputada federal e é a professora Glorinha, Verinha, olha eu trocando os nomes aqui. Ela que Glorinha. É deputada, exatamente, ela que é deputada federal e é a relatora do Fundeb. Deputada, como é que está a negociação com o governo aí? A senhora acredita que vão votar o Fundeb? Há a possibilidade de se adiar essa votação, como já sondou aí o governo? O que a senhora tem de novidade para contar para o ouvinte da Rádio Bandeirantes? Bom dia. Na verdade, não vejo possibilidade de adiamento. Esse tema já está em debate desde a gestão, né, passada. Nós já tivemos mais ou menos 50 audiências públicas, fechamos um texto, ainda ontem tivemos uma última conversa, eu acredito, com o governo. A expectativa é apresentar esse texto, quer dizer, já está apresentada uma proposta para voto, um compromisso, inclusive na pauta, de votação comece ainda pela manhã o debate. O texto está bastante conhecido, né? Logicamente o próprio governo que apresentou recentemente uma série de pontos para alguns líderes, alguns pontos sem nenhuma condição legal de serem incorporados, mas esse ponto, nós já superamos essa fase, porque o dinheiro da educação ele não pode ser utilizado para remuneração social, para recursos, né? Embora reconheça a importância, e podemos e devemos trabalhar juntos na educação com apoio social, abonos de permanência, incentivo à primeira infância, mas não dentro do Fundeb, não utilizando o Fundeb como uma forma de transferência de renda. Infelizmente, nós temos limites legais em relação ao Fundeb. Professora Dorinha, muito bom dia, bem-vindo ao nosso programa. Eu queria saber o seguinte, as pessoas ficam estranhando, né, como o Brasil é capaz de gerar, de elaborar um programa tão ambicioso, tão legal como é o Fundeb, e ter um desempenho tão sofrível no ponto de vista do aprendizado, né? Há muita gente que critica o fato de que talvez grande parte desses recursos tenham se transformado apenas em salários e isso não representou, não significou necessariamente uma melhoria da qualidade do ensino e do aprendizado. Hoje nós temos 50% dos nossos alunos que não sabem operações básicas de somar e diminuir, de matemática, né, de aritmética. Nós temos 40% dos alunos incapazes de fazer uma interpretação de texto. Há uma associação entre recursos para a educação e esse baixo nível de aprendizado que nós temos? Olha, acho que nós precisamos primeiro entender que o Brasil investe pouco. Não é verdade que nós gastamos muito em educação. O per capita brasileiro é um dos mais baixos do mundo. Nós estamos muito abaixo de países em situações semelhantes ao Brasil, e investimos muito pouco. E investimos recente, porque até bem pouco tempo as nossas escolas eram para poucos alunos, né? A sociedade como um todo não tinha acesso à escola. Mas é verdade que nós precisamos caminhar na ampliação, tanto do acesso, ou seja, da vaga, quanto da melhoria. Por exemplo, nesse novo Fundeb, nós, nessa construção, inclusive, do governo e com a própria Frente Parlamentar da Primeira Infância, existe uma ideia clara de fortalecer e ampliar as vagas de primeira infância. O que é a primeira infância? É de 0 a 3 e de 4 a 5 anos. Da população de primeira infância, nós temos apenas 36% em escolas. Então, elas estão fora da escola, não tem vaga, a maioria dos municípios, os pais ficam na fila e não conseguem, né, a vaga para o atendimento.
Se por um lado nós queremos ampliar as vagas, diminuir as desigualdades, tem município no Rio Grande do Sul que o valor por ano está em torno de R$19 mil, e municípios no Maranhão em torno de R$1.800. Nós queremos diminuir essas diferenças para ter um per capita médio que garanta uma melhor condição. Mas um outro elemento que foi introduzido também nesse texto é o estímulo à melhoria, à evolução, à aprendizagem. Em todos os momentos do financiamento, nunca teve nenhuma direção com esse objetivo. E na proposta do Fundeb, a parte da União, o crescimento, uma parte será destinada às redes que melhorarem a aprendizagem, que melhorarem os seus resultados, como uma forma de estimular, reconhecer e até apoiar essas redes que tenham feito um esforço de melhoria de aprendizagem. Eu vou citar o exemplo do Ceará, mas outros exemplos existem de financiamento direcionado para melhorar a qualidade, que eu acho que isso é importante, né, e foi colocado agora de uma maneira muito correta. A família espera, nós esperamos, nós queremos que o Brasil se posicione melhor nas avaliações nacionais e internacionais, e esse não é só resultado, né, mas o que a criança está aprendendo, o que o jovem está aprendendo. Então, é preciso fazer, sim, esse esforço, e essa é a ideia do Fundeb, financiar para reduzir desigualdade, financiar para melhorar a estrutura e as condições na escola, e, logicamente, para garantia de uma maior aprendizagem dos nossos alunos. Deputada professora Dorinha, qual foi a participação do Ministério da Educação durante essas discussões do projeto do novo Fundeb no Congresso? Eu pergunto porque o ministro Abraham Weintraub teve uma gestão, digamos, controversa. Ele atuou junto ao Congresso para colocar ali parâmetros, defender a visão do governo federal a respeito disso? Olha, o ministro da Educação, em si, ele praticamente ignorou o Fundeb há meses, né? Na equipe do Ministério, inicialmente, inclusive, pela condução do Decotelli, que era presidente do FNDE, foi formado no grupo, no governo, um grupo de trabalho que avançou junto com a equipe de consultoria. Do ponto de vista de Ministério, enquanto uma importância, porque é um financiamento, maior financiamento da educação básica, o ministro não entendia a estrutura educacional e o quanto é importante o Fundeb, e levou todos nós a essa situação que hoje é muito complicada, porque nós temos pouco tempo. Deputada, o dinheiro do Fundeb, ele deve servir para financiar apenas salários do magistério ou também para a infraestrutura das escolas no país? Olha, na verdade, o dinheiro do Fundeb, ele tem a responsabilidade de financiamento, ele não é todo o dinheiro da educação, é 20% de alguns impostos, mas ele teria que dar conta de todo o conjunto, tanto de pagamento de professores, de demais servidores, e auxiliar na manutenção, tanto com aquisição de bens, equipamentos e o custeio da escola. Ao longo do tempo, o per capita tem crescido pouco, né? Então o volume de recursos é muito pequeno e tem um peso pessoal, ou seja, o pagamento e a remuneração tem ocupado grande parte desse recurso, chegando numa média de 78%, às vezes até mais um pouquinho, 80% de remuneração, que é um esforço que vem muito, por isso a necessidade de definir alguns parâmetros em relação a essa questão. Tamanho de turmas, organização e funcionamento, como a escola pode estar estruturada, né, e que tipo de pessoal cabe na escola, nós chamamos de um quadro escolar, né, como a gente pode organizar. Então, embora não seja só para pessoal, os números têm ficado muito altos em alguns sistemas. Deputada, e no fim das contas, o governo federal vai aumentar a parcela de contribuição do Fundeb, não? Olha, nós tivemos uma outra conversa, deixando claro que temos
a preocupação com a educação e esse desejo de fortalecer a educação infantil e o ensino médio profissional. Acredito que nós vamos conseguir votar um texto dentro do que foi construído no relatório, né? Uma complementação da União que cresce e cresce ao longo dos anos. Nós fecharemos isso ainda o último ajuste de texto, o texto com todo o detalhamento, ele já tem um texto protocolado, agora são ajustes de voto que estamos com um debate com vários partidos para conhecerem o texto, né? Vota hoje à tarde, deputada? Vota hoje, na verdade, vamos votar à tarde e até finalizar, né? Queria agradecer à professora Dorinha, deputada federal, relatora da PEC do Fundeb, que falou com a gente aqui na Rádio Bandeirantes. Obrigada, deputada. Até a próxima, hein? Muito obrigada. Até a próxima e vamos votar Fundeb, porque faz diferença. Não dá para mandar as crianças para casa no ano de 2022.